Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o podcast Virtudes e Vulnerabilidades Humanas, um espaço de escuta profunda acerca dos movimentos psíquicos que organizam ou desorganizam a nossa relação com a vida. E nos episódios anteriores a gente falou sobre o orgulho e a humildade, sobre os polos opostos, né? A inveja e a generosidade, a avareza e a caridade. E entramos agora recentemente na ira e suavidade. E hoje nós vamos olhar para um tema frequentemente mal compreendido. E como eu comento em todos os podcasts, independente do movimento cultural, da era que nós estamos, da tecnologia que veio para ficar, esses são temas humanos, independente do momento que a gente está vivendo na história. A preguiça e a diligência é o grande tema de hoje. Busque ouvir esse episódio com bastante atenção, porque nem toda pausa simboliza preguiça e nem toda atividade significa diligência. Eu recomendo que você ouça esse episódio primeiramente sem aquela autoacusação ou aquela busca relâmpago de soluções imediatas acerca da preguiça. O meu convite é que você experimente fazer uma pausa nesse momento. Respirar fundo e observa o teu ritmo, a pulsação do teu corpo. E na medida em que eu vou narrando e passando por alguns pontos importantes acerca do tema, observa quais sensações que você sente no seu corpo, quais emoções que emergem, que brotam. E se alguma imagem também surge na mente, é irrelevante. E lembre de você anotar aquilo que emerge, aquilo que surge dentro de ti, porque isso pode servir de apoio no teu processo de autoconhecimento, inclusive você pode levar para a sua psicoterapia. A preguiça no campo simbólico, ela não fala só de falta de ação, ela fala de desconexão com o sentido da vida. Quando a vida perde direção, o corpo desacelera, a energia escoa, o tempo passa. A preguiça não surge do nada, ela costuma ser um sinal de ruptura entre desejo, valor e possibilidade de agir. Existe por trás uma insegurança muito grande em realizar determinadas ações. Simbolicamente, a preguiça representa um afastamento do próprio centro vital. É como se algo dentro da pessoa tivesse desistido de participar. Cadê a protagonista? Cadê o protagonista? Não está ali. E isso pode acontecer após longos períodos de esforço, sem reconhecimento, sem consistência de vínculos importantes para você seguir com os seus projetos, por exemplo, excesso de exigência ou experiências de fracasso não elaboradas. Tudo isso precisa ser olhado, analisado profundamente. A energia ela não desaparece, mas ela se retirou. No cotidiano, a preguiça pode se manifestar de diferentes maneiras. A procrastinação constante, a dificuldade de iniciar tarefas simples, a sensação de peso ao acordar. Muita atenção nesse aspecto é bem comum. Observe isso em você. A perda de interesse por atividades antes significativas. E em alguns casos, a pessoa se julga dura e severamente. Sou preguiçosa, não tenho disciplina, e ela se taxa daquilo e fica presa naquela ideia fixada sobre ela mesma. Mas é como eu comentei antes. Cadê a protagonista? Cadê aquela pessoa que realmente precisa retomar o centro da própria vida? É isso que está faltando. Então, muitas vezes, o que existe ali é o esgotamento psíquico ou a perda de sentido. Do ponto de vista simbólico, a preguiça nos comunica, ela nos fala da retirada da energia vital. A clínica ela ajuda muito a compreender como é que esse movimento se organiza na história do sujeito.
Clinicamente, a preguiça pode estar associada a estados depressivos, experiências de desamparo aprendido, ou histórias que foram marcadas por exigência excessiva e pouco espaço para o desejo próprio. Mais uma vez, aquilo que eu comentei antes, né? Essa questão do protagonismo. No consultório, é possível observar pessoas que aprenderam a agir apenas para corresponder às expectativas externas. E, de repente, elas se deparam com uma dor, um abandono de quem elas são, uma dificuldade de reconhecer quem elas são em essência. E quando essa estrutura entra em colapso, o corpo simplesmente para. Nesses casos, a inibição da ação não é falta de vontade, nesse aspecto da preguiça que a gente está tratando aqui, mas é um mecanismo de proteção contra o esgotamento, porque muitas vezes a pessoa começa a fazer coisas para corresponder à expectativa externa e à validação externa. E o nível de produtividade dela entra naquele modo tóxico, né? O nível de produtividade tóxica não gera resultado. É uma ilusão, tanto para as organizações quanto para a própria pessoa que faz esse movimento consigo mesma. O trabalho clínico, ele busca, então, restaurar o vínculo com o desejo pela vida, com o ritmo singular de cada sujeito, com a possibilidade de agir sem violência contra si. E na ótica da psicossomática, quando essa desconexão se prolonga, o corpo pode expressar sinais claros. Fadiga persistente, sonolência excessiva, dores difusas, sensação de peso no corpo. E é como se o organismo dissesse: eu não consigo mais sustentar esse modo de viver. E interessante, né? Porque a preguiça, ela dificulta a pessoa a agir, mas ela na realidade está entulhada, ela está pesada, ela está com uma carga muito significativa no seu mundo interno, na sua psique. Um exemplo que a gente pode colocar aqui em termos de filme, eu gosto muito do Show de Truman. É um filme de 1998 e podemos dizer que ele percorre nesse tema da preguiça, não só individual, mas também coletiva. O conforto da ilusão é preferido ao risco da verdade. Então, você vê ali um filme com Jim Carrey, que eu super recomendo para vocês, uma série de insights nas atitudes, naquela máscara da aparência, na comida processada, no mundo automatizado, mecânico. É super interessante o filme porque ele vai retratar esse tema e é possível colher muitos insights porque em determinados níveis nós podemos ser fisgados por esse tipo de padrão comportamental, por esse chipzinho que parece invadir o sistema e afetar a nossa qualidade de vida. E então, onde entra a diligência? A diligência não é hiperatividade, não é produtividade cega, não é produtividade tóxica, como eu comentei antes, não é aceleração constante, mas a maior parte das pessoas cai nesses padrões. A diligência é a presença aplicada à ação, uma ação com sentido, uma ação com direção. A diligência nasce quando a pessoa reencontra sentido no que faz. Ela envolve cuidado com o tempo, e esse tempo não é o tempo do relógio, é o tempo da vida. Respeito aos próprios limites e compromisso com aquilo que é essencial, com aquilo que mais importa na vida, que é a própria vida. Ser diligente é agir com constância, sem se violentar. Quando a diligência se instala, a energia retorna, o ritmo se reorganiza, a vida volta a circular. E eu convido aqui vocês todos para algumas questões reflexivas. Em que área da sua vida você acredita que a energia parece ter se retirado?
e o que você vem fazendo por obrigação e não por sentido. E que tipo de descanso você realmente precisa. Não confunda a pausa com uma desistência. Às vezes, pausa é o primeiro gesto de cuidado. Muitas vezes, quando eu preciso fazer uma checagem importante sobre algum equívoco meu, para tudo. Vamos ver o que está acontecendo. Pausar é importante. E agir com sentido é fundamental para o nosso desenvolvimento humano. Preguiça e diligência não falam apenas de ação, falam de relação com o desejo, com o tempo, com o próprio valor. Tem alguns clientes que às vezes no começo das sessões chegam, ficam olhando muito para o relógio e eu pergunto, o que você está olhando, para o teu relógio? E aí eles falam que tem compromissos e coisas a cumprir, então as pessoas estão muito presas nessa ideia do tempo do relógio, mas existe um tempo que é da vida. E aí a pessoa não consegue estar presente nem lá no evento que ela tem para organizar e nem na sessão de psicoterapia, por exemplo, que ela está vivendo ali naquele instante. Então esse discernimento, essa presença é muito importante ser restabelecida e reorganizada. E para finalizar, esse conteúdo não vai substituir uma psicoterapia, como eu sempre comento em todos os episódios, com vocês. Não vai substituir um acompanhamento profissional, mas vai ampliar a consciência, vai aprofundar as possibilidades, vai abrir novos caminhos, porque é muito ruim viver numa estrada estreita demais, rígida demais. A gente precisa abrir os caminhos, abrir as possibilidades e ajudar a diferenciar o esgotamento da falta de sentido. Isso é um mal do nosso século. Depois do nascimento de muitas empresas pós-revolução industrial, o lucro a qualquer custo, o nível de produtividade tóxica cada vez mais alto. E a gente tem aí agora a NR1, que passa por um processo de regulamentação. Isso é muito importante, porque a gente precisa falar de saúde mental nas organizações, não só falar, mas exercer, viver, aplicar. E no próximo episódio a gente vai falar sobre gula e temperança, quando o excesso tenta preencher um vazio. Eu espero você lá no nosso próximo podcast. Um grande abraço e se cuida!